Nós pode. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Entre Nós Pode, numa conversa hoje bastante informal. Eu, Gui Marbach, sócio e diretor de crescimento da área de cultura organizacional, que trago hoje para conversar com a gente a Mariana Damiati, a Aline Silveira, e essa conversa hoje ela vai tratar assim, muito do que é a liderança como guardiã da cultura. Então vamos trazer o tema aqui de liderança e de cultura, tudo junto e misturado. E eu queria primeiro, para começar a ouvir de vocês, né? Porque essas duas questões, liderança e cultura, são importantes para cada um de vocês. Quem quiser começar primeiro, comece. Por favor, Ali. Então vamos lá, por que liderança e cultura são importantes? Primeiro porque estão totalmente relacionadas na minha percepção e também tem uma conexão especial com a minha trajetória, né? Então, ao longo da minha vida eu tive a possibilidade de estar em organizações com culturas marcantes, culturas fortes, e aí perceber o poder da cultura e o quanto a liderança engajada nela fazia a diferença, fez eu ir me apaixonando cada vez mais por esse tema e poder estar aqui hoje ajudando outras organizações a olhar para isso com cuidado. Carinho. Seu papel, fala um pouco do que é seu papel hoje no crescimento para nossa audiência reconhecer como é que você age, quer dizer, aonde você atua. Hoje eu sou responsável por design de aprendizagem, que nada mais é do que olhar para os projetos que a gente recebe e tratá-los com o maior carinho, de entender aquela realidade daquele negócio e como que a gente ajuda aquele negócio a alavancar os seus desafios. E não por coincidência, muitos dos desafios que a gente recebe hoje, eles vêm oriundos das necessidades da cultura das organizações. Então, o meu papel hoje é estudar muito sobre a cultura de diversos negócios, diversas organizações e traduzir isso em ações de desenvolvimento para as lideranças que alavanquem aí todo esse processo de transformação que a gente tem observado em vários ambientes. E eu tenho o privilégio de me juntar a vocês, dois grandes mestres aqui de liderança e cultura, e agora fazendo parte da estrutura de cultura junto com você, Gui, e aprender tanto de liderança com você, Ali. Eu acho que pegando o gancho da tua pergunta, Gui, cultura e liderança não dá para desassociar. Eu acho que quando a gente olha a cultura das organizações, elas são o reflexo daquilo que os líderes de fato mostram dentro das organizações através do seu exemplo, dos seus comportamentos, daquilo que eles de fato falam e traduzem no dia a dia para os colaboradores. Então é dessa maneira que a cultura ela é percebida dentro das organizações. Então, muito mais do que os líderes serem guardiões da cultura, eles são de fato o maior exemplo do quanto que fortalecer a cultura das organizações é responsabilidade deles. Então, a gente está falando do tema certo, no momento certo, sem dúvida nenhuma. Eu queria aproveitar do que você trouxe, Mário, até para poder a gente percorrer o que a gente tem construído nessa nossa jornada em relação à cultura. A gente se sustenta, se baseia, né, em 6 pressupostos. E um deles é exatamente a liderança. A liderança como um principal, como um dos grandes pressupostos, né? Porque as organizações não evoluem, quem evolui são as pessoas. Então, as organizações evoluem a partir da evolução das pessoas. E quando você olha dentro do contexto da organização, a liderança ela tem uma responsabilidade muito grande, como você trouxe, Mari, de mover mover a organização como um todo, mover o contexto cultural a partir das suas crenças, a partir daquilo que ele valoriza, que ela valoriza. Então, nessa história, de forma empírica, a gente identificou 3 estágios de liderança. Os 3 estágios são aquela liderança de que não faz assim, não tem a menor noção da relevância e importância que tem cultura dentro do contexto do negócio. Nós temos um outro estágio da liderança que diz que ela já alcançou, que diz, não, já sei que isso é importante, precisamos olhar, e aí ela delega para alguém fazer, que normalmente é recursos humanos. Sim. E o terceiro estágio, que é o que a gente busca inspirar para que se alcance, que é o seguinte, entendi que isso é relevante sim, e entendi que isso é comigo. E eu preciso também me transformar, eu preciso também evoluir. E nesse contexto aqui, eu queria ouvir de vocês os comentários, assim, o que é que vocês entendem que são desafios, como é que isso tem de ressonância para vocês? Primeiro, eu queria ouvir você, Mari. É interessante, Gui, porque quando ele vai para este terceiro estágio, o líder, muitas vezes ele fala, isso é comigo, mas por vezes ele não sabe o que fazer.
ou por onde ele começa? Né? Então, começa comigo. Que tipo de mudança isso precisa ressoar em mim? O que eu preciso mudar? Eu acho que aqui tem um chamado muito mais latente do quanto ele pode se desenvolver, o quanto que ele, dentro do seu autoconhecimento, fala, eu preciso desenvolver isso daqui, eu preciso fazer isso daqui eu preciso demonstrar para a organização, uma vez que o chamado eu sou o exemplo maior aqui dentro, né? Até mesmo para impulsionar aquilo que é necessário de comportamento dentro dos meus times. Eu acho que uma outra coisa também muito relevante é qual é o meu papel para que isso, de fato, seja perene e contínuo? Como que eu vou ser diligente com o meu comportamento? Tem uma fala sua que eu gosto muito, que são os 3 P's, e que se aplica, inclusive, não só para as organizações, mas para as pessoas. O quanto que eu sou persistente, o quanto que eu atuo com perseverança no meu comportamento e o quanto que, de fato, eu sou paciente para que eu possa me desenvolver a caminho e em prol desta cultura. Então, é uma coisa que, além das organizações terem esses 3 P's, nós, enquanto líderes, também temos que ter para que toda mudança que de fato a gente queira causar no nosso próprio comportamento, fortalecendo esta cultura, ela seja algo perene, ela seja algo contínua, né? Legal, Mari, te ouvindo e ouvindo o Gui, eu confesso que passou um filme na minha cabeça. Primeiro porque na posição que eu ocupava anterior dentro de organizações, eu acho que eu passei pelos 3 estágios e com frequência fui a pessoa que era quem recebia delegado. Olha, você dá um jeito aí, agora a gente já decidiu. Nessa posição que eu tô agora, que me permite transitar por várias organizações e eu recebo, quando chegam os projetos, eles vêm de diferentes momentos, né? O papel da gente é muito, quando a gente está falando do primeiro estágio, trazer essa consciência. É muito comum ainda que a gente, principalmente quando esse estágio de mudança, de transformação cultural, ele é recente, a gente encontrar esse grupo de lideranças que é o grupo que ainda não entendeu o que é com ele e muitos, inclusive, às vezes não compraram a ideia, porque essa mudança veio a partir de alguém que não é a quem lhe inspire e tudo mais. E aí o desafio fica bem mais denso, mas a gente precisa entrar lá a fundo e pensar, planejar daqui que gatilhos a gente aperta, que pontos a gente trabalha para ajudar essa pessoa a engajar e ver o valor do que a gente está realizando. Quando a gente está falando de quem já entendeu, mas está delegando, tem um trabalho que para mim vai dos 2 lados, e aí a parceria Mari e eu aqui vai fazer todo sentido quando a gente está à frente dos projetos, que é com o olhar de cultura, a Mari lá empoderando o RH e mostrando para o RH que, ó, você está ocupando esse espaço não deveria ser você que está ocupando, você deveria estar orientando essa liderança para fazer. Do lado de cá é a gente em sala botando esses líderes para pensar mesmo, ó, você está delegando para as outras pessoas, com mais frequência o RH, mas tem outras pessoas ali no circuito que às vezes, outros stakeholders que entram nessa batida. Então tem esse olhar que a gente consegue fazer indo com um esforço meio que conjunto. E quando já está no nível da consciência de isso é comigo, acho que tem um grande desafio que é a gente ajudar na coerência, porque muitas vezes a pessoa já cognitivamente aceitou e entendeu o valor, mas ela viveu por muito tempo uma outra realidade. Então, quando ela vai tomar a decisão, ela não traz para a mesa aquilo que é mais essencial, que é aquele novo valor, aquela nova direção no centro. E aí o nosso trabalho é muito mais de ajudar a trazer à tona essas incoerências que a gente, como quem está fora do sistema, vê com muito mais facilidade, obviamente. E eu sempre brinco que quando a gente leva, eu sempre levo num tom de, não é julgamento, gente. Você disse isso e tá fazendo aquilo. O que você quer fazer com isso? Porque a incoerência, para mim, é um dos grandes desafios para diminuir a entropia ou para aumentar a entropia. Quanto mais incoerência entre as decisões das lideranças e o discurso que a gente pratica, maior a entropia. Na sua experiência, Gui, acho que você que está envolvido em vários projetos, o que você percebeu disso que a gente comentou em tantos projetos? Não, legal. Aqui, aqui me remeteu assim diretamente com um outro pressuposto importante que a gente tem, que a gente, aliás, é o que ancora o nosso método, que é o seguinte: nos valores nós nos encontramos. O que a gente acredita da gestão da cultura e do desenvolvimento da cultura nas organizações, ele acontece a partir dos valores. É um nível que está mais próximo, valores e crenças, é um nível que está mais próximo da identidade que a gente formula. E quando a gente fala de valores, isso tem uma relevância muito grande pelo seguinte: aquilo que a gente valoriza é aquilo que para a gente é necessário.
Então, os valores eles são umbilicalmente relacionados com as necessidades humanas. Então, quando você está olhando a cultura, gestão de cultura por valores, você também está olhando para as necessidades humanas. E, por princípio, isso engaja. E se nós cuidamos das pessoas, as pessoas cuidam das organizações. Daí a relevância de valores. Só que tem um detalhe mega importante, né? Porque a liderança também é gente, também tem necessidade, também tem valores, tá certo? E também ela precisa resolver as suas próprias condições. E muitas vezes, por mais que, como você trouxe, Ali, cognitivamente, legal, já entendi que é isso, mas quando a gente vai para o top management, ele tem um conjunto de necessidades que ele precisa atender. E muitas vezes essas necessidades são as demandas que vêm do conselho, que vêm dos acionistas, que é dar resultado. E isso é o que aparece no primeiro lugar. Então, às vezes, a própria solidão do primeiro time executivo, da primeira pessoa que está na posição de CEO da organização, muitas vezes, por mais que compreenda a necessidade que ela tem de olhar para os aspectos de cultura por valores, tem uma necessidade premente que é de entrega de resultados. Então, e aqui eu já aponto, talvez, para um outro pressuposto bem importante. É que essas coisas elas são transversais, elas se conversam, a estratégia, a cultura e a liderança. Então, veja, a estratégia ela é formulada e executada pela liderança, que tem esse conjunto de necessidades e de crenças, certo? Inclusive a necessidade que vem do conselho. Por sua vez, a liderança é quem forja a cultura a partir dessas necessidades. Cultura essa, se tratada de forma intencional e consciente, ela vai fazer frente, ela vai sustentar os desafios estratégicos. Então, o que a gente percebe na jornada é um permanente paradoxo que existe entre aquilo que eu acredito que realmente vai ser muito bom do ponto de vista do bem-estar da cultura versus a demanda de negócios. Quando, na realidade, o que a gente pode provocar e acreditar é que quanto mais alinhado esteja a liderança, a cultura e a estratégia, melhores serão os resultados. Então, a cultura ela pode ser um obstáculo para melhores resultados, a cultura ela pode ser uma grande alavanca para os melhores resultados. Só que aí qual é o grande desafio? Toda a alta administração, a liderança foi preparada, as tradições das escolhas, todas executivas, são em cima das esferas da estratégia. É a nossa zona de conforto. Sim. É esse o lugar que a gente sabe operar com facilidade, que eu reconheço a relação de causa e efeito. A gente não foi preparado para cuidar de cultura. E eu acho que aí reside o grande desafio. Então, eu trouxe aqui esse outro pressuposto, que é olhar para essas três dimensões como bem relevantes, e um pouco de olhar para as necessidades humanas, né? O que é que lhes parece isso? Preciso trazer alguma coisa que veio para mim muito forte quando você estava falando, Gui, que é quando tudo isso está acontecendo, tem mil outras coisas acontecendo e as decisões elas são muito no automático. E a sensação que eu tenho é que muitas vezes a cultura ela demora mais tempo para apresentar o resultado. Então você precisa consistentemente com os 3 P's investir para ali adiante você enxergar o que aquilo vai refletir na vida das pessoas e na vida da organização e nos resultados da organização. Enquanto alguns botões da estratégia, mais rapidamente, ainda que ferindo cultura, mostram um resultado que é valorizado pelo acionista, pelo conselho. Então, quando você estava falando, para mim veio muito forte isso, assim, que um dos grandes desafios da gente conseguir mostrar para a alta gestão, seja o nível executivo ou também o nível do conselho, é que vale a pena investir esse tempo, que esse tempo vai trazer um resultado mais sustentável a longo prazo, porque aí vem as crenças que eu entendo que a gente compactua aqui, que quando a gente investe consistentemente numa cultura, a gente consegue ser mais sustentável, enquanto que a gente está apertando os botões da estratégia, pode ser muito lindo, resultados maravilhosos nesse ano, no ano que vem, mas talvez daqui a 5 anos aquela organização nem esteja mais aí no mercado. Isso que você falou agora, para mim, remete assim para um outro pressuposto bem importante. Não sei se você capturou, Mari. Capturei bem, Gui, porque o que você traz, Ali, me remete a um pressuposto que a força do hábito precisa ser vencida, né? Então, é o quanto que, através de uma governança muito bem estruturada de cultura dentro das organizações, então isso, de fato, acelera e dá consistência na evolução da cultura das organizações. Eu acho que você, Gui, como uma pessoa que tem mexido com essa questão da governança de cultura, como é que você percebe isso?
Não, sem dúvida, porque o que acontece é o seguinte, é como a Ali trouxe, que essa questão da força do hábito, né? A questão do que você trouxe aqui. Os tempos de movimento de estratégia de cultura são diferentes. Uhum. Então, por mais que a gente esteja orientado a desenvolver, a evoluir a jornada cultural, que precisa dos 3 P's, lembrando, né? Perseverança, paciência e persistência, isso demanda tempo. E, às vezes, tem uma demanda das questões relacionadas à esfera aqui da estratégia, de resultado do curto prazo, fechar esse quarter, né? Que eu preciso olhar para soluções de curto prazo e me parece que nesse momento, o mais certo a fazer é tirar a atenção dos esforços de cultura e resolver as questões operacionais. Então, fechei o primeiro trimestre, o resultado não veio. Eu preciso pensar rapidamente como é que eu ajusto, já que eu não acredito que vem as receitas, né? Eu ajusto nas despesas, no trimestre seguinte o resultado virá. E aí eu deixo de colocar os esforços no processo de cultura para resolver essas questões. E esse é um equívoco, porque, na nossa experiência, o que é que acontece? Como a gente consegue observar no próximo quarter, ou melhor, no primeiro quarter do segundo ano na frente, se as questões de cultura não forem resolvidas agora, as organizações vão estar de novo discutindo as mesmas soluções para as mesmas coisas. Isso me remete, Ria, a um episódio de um projeto que a gente viveu recentemente, mercado financeiro, uma empresa que está se consolidando naquela posição diária, já é uma empresa consolidada de mercado, mas está abrindo aí um novo negócio. E é muito interessante porque o mundo ideal a gente vai encontrar as pessoas nos 3 níveis de liderança, ou talvez já num estágio. A verdade é que a gente encontra lá um grupo heterogêneo. A gente vai ter gente que está no primeiro, no segundo e no terceiro estágio. E é muito comum a gente ouvir como resposta que eu não consigo fazer isso tudo que vocês estão me dizendo, porque eu preciso fazer a minha rotina, eu preciso fazer acontecer o meu resultado. E aí, imagina, mercado financeiro, tem que bater meta. Então, o quanto a gente tem que voltar nesses momentos e ajudar a turma a enxergar o que isso reflete nas pessoas, porque o que a gente percebeu, e nesse caso o que a gente viveu foi... Estava acontecendo, o resultado estava vindo, eles estavam caminhando, mas no como tinha algumas questões que estavam bastante não resolvidas e que a gente ajudou essa organização a enxergar. E, de novo, aqui não no papel de juiz, de juíza, mas mais num papel de, olha, gente, esse direcionamento, ele vai de encontro ao que vocês estão pedindo. E isso, nesse momento, está já gerando entre as pessoas da equipe vários desconfortos, tem uma questão de individualismo que está aflorando. Então, quando eu te escuto, essa coisa do hábito, ela é muito presente e ela é um dos grandes desafios com os quais a gente lida no dia a dia. E aí, a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, mas uma das soluções que a gente busca para driblar um pouco isso é a imersão. Justamente pela potência e pela profundidade que ela traz. A gente consegue, num curto espaço de tempo, levar as pessoas para um ambiente que é gamificado para simular o que ela vive no dia a dia e mergulhar profundamente e trazer muito para a consciência e à tona essa disfuncionalidade, se é que eu posso chamar assim, de como esse sistema está funcionando. Então, esse é um jeito que a gente... e aí, tenho certeza que tu pode falar muito melhor que eu de estar à frente de várias turmas desse processo imersivo, mas a gente consegue reconhecer a potência da imersão, especialmente quando o papel é alavancar a cultura. E eu posso até trazer uma experiência muito pessoal. Eu que vivi a imersão recentemente... Eu acho que a primeira coisa que ficou muito marcado para mim é o quanto que, de fato, você acelera isso nesse ambiente, mas é um ambiente muito positivo e um ambiente muito seguro de você, de fato, enquanto líder, e o meu caso aqui foi de poder me entregar a esse processo de imersão, mas de expor também a minha vulnerabilidade e enxergar a minha vulnerabilidade como uma fortaleza, falando, eu reconheço a minha vulnerabilidade e vou aqui dentro deste time, com estas pessoas aqui que de fato e genuinamente eu me conectei, ver como é que eu vou trabalhar com ela e depois colocar isso no meu dia a dia. Eu acho que esse foi o maior ganho, um dos maiores ganhos que eu tive de fato num processo de imersão. E se de fato a gente consegue linkar essa transformação
tão forte que é possível viver num processo de imersão e levar isso para as organizações, depois no ambiente onde a gente convive ali todo dia, levando isso e impactando as demais pessoas dessa organização, dessa empresa, o quanto isso não vai corroborar e acelerar a cultura das organizações, né? Que é o que a gente estava falando aqui. Eu sei qual é a minha mudança no 3º estágio de líder, então agora eu sei qual é o meu papel, vou colocar isso ali no meu dia a dia para, de fato, começar a mexer o ponteiro, não só da estratégia, mas também da cultura da organização. Então, para mim, o processo de imersão é um dos maiores diferenciais que, de fato, uma empresa pode promover para os seus líderes e para os seus colaboradores também. Se me permite... Desculpa, vai. Né, eu só queria dizer como que a gente sente o pós, né? Porque a gente ouve muito que 5 dias, como que eu vou tirar minha liderança 5 dias? Mas eu queria contar um pouquinho do pós. E já vou te passar a palavra, que eu sei que eu furei a fila aqui. Não tem problema. Mas o que acontece? A gente, de fato, assim, para algumas organizações, isso é desafiado, mas a gente percebe tanta potência nesse retorno que é por isso que a gente insiste nessa visão. E o que a gente percebe depois tem pessoas que voltam imediatamente, elas já começam, inclusive, a usar o que elas viveram lá, algumas das ferramentas com as suas equipes. Tem outras que voltam nesse lugar um pouco mais da reflexão. Poxa, entendi meu papel, o que que eu faço? Consegui acessar esse lugar da vulnerabilidade para... eu preciso de ajuda. E tem gente que já volta promovendo realmente mudanças, dizendo, eu quero team building com o meu time, eu preciso fazer um acordo com uma área que, enfim... na qual a coisa não está funcionando. Então, assim, tem essa potência que, assim, ali ele vai alavancar. A gente fala dos 5 dias em 6 meses, porque ali a gente vai alavancar um processo que ele vai se sustentar depois. E aí, é claro que, a depender do projeto e do contexto, a gente tem vários que depois a gente cria uma sequência de encontros muito menores, de mentoria, para ajudar a continuar a sustentar isso ao longo do tempo, porque a gente também sabe que tem uma potência na imersão, mas a cultura, a consistência, a gente vai precisar continuar depois. E aqui tem o seguinte, da imersão, que adicionando um pouco, porque para o indivíduo é ultra transformador, porque ela consegue nesses 4, 5 dias, 6 dias, né, a depender, consegue imergir, testar, ficar naquela bolha evoluindo, trazendo fortemente para a consciência, e para o grupo isso é muito poderoso. Então, a gente teve uma experiência muito recente numa organização que era o resultado de uma fusão de 2 organizações e que, naturalmente, pelas histórias, né, pela origem de cada uma delas, sempre guarda uma certa proteção, né, ao seu legado cultural. E a declaração que a gente teve de um dos principais líderes que participou dessa imersão foi o seguinte: nós entramos aqui em empresa A e empresa B e saímos aqui a empresa C, que é isso que a gente deseja ser. Eu estou falando A, B e C porque esse é um caso que a gente não pode compartilhar o nome dessa organização. Mas foi exatamente isso. Então a declaração, o depoimento foi esse. Entramos como 2 grupos e saímos como um único grupo. E aqui reforçando um pouco, até mais uma vez, a questão da governança da cultura. Por outro lado, quando a gente constrói... Mas como é que você faz a governança da cultura? A gente pega as pessoas que têm o poder de influência em diversos níveis diferentes e constrói grupos multidisciplinares, a gente dá papéis para determinados atores, né, que vão ser os grandes patrocinadores, vão ser talvez assim como a gente poderia falar de um PMO do processo internamente, vão ser aquele grupo que vai construir de forma co-criada as soluções internas. Então, à medida que a gente vai trabalhando com a liderança nesse processo de transformação, imagine, estou numa imersão, volto da imersão, completo cabeça e encontro a organização no estágio que ela está. Vou falar já dos estágios culturais das organizações, tá certo? Uhum. O que vai me ajudar a sustentar essa minha motivação de mudança de comportamento? A estrutura de governança, que vai estar diligente, olhando para que as coisas continuem evoluindo. E aqui, eu queria só amarrar um pouco esse ponto em algo que é bem importante como um pressuposto, acho que é o 6º pressuposto que a gente acredita, é que comunicar só não transforma. E muitas vezes a gente acredita que, legal, sentamos, vimos os desafios estratégicos, a liderança discutiu aqui, então, o que é a nossa nova identidade cultural que a gente vai perseguir, trabalho feito. Agora, vamos lá, comunica para que todo mundo comece a se comportar dessa forma. Trabalho feito, não.
trabalho iniciado. Então, o primeiro passo do trabalho de transformação cultural é justamente você organizar o que é a nova identidade desejada, e aí vai começar a jornada. Que só vai acontecer, sem desprezar a importância de comunicar, a importância de fazer o letramento, a importância de que todo mundo entenda o que são aquelas 4 perguntas essenciais, né? Para que a gente existe, qual é o nosso propósito, o que a gente faz para honrar com esse propósito, que é a nossa missão, como é que a gente faz isso, que são os nossos valores, e qual é a nossa visão de futuro. Tudo isso orienta, né? Mas o trabalho de transformação mesmo, legal, paralelo à comunicação, é exatamente a transformação da liderança. Sem isso, a gente não chega lá. Confere? Muito, muito. Eu acho que mais até do que comunicar, é você se comprometer com aquilo que você está falando. É o que a gente, nós 3 aqui, acho que concordamos em, você ser exemplo daquilo que você fala. É o ser e fazer, né? Então, aquilo que de fato eu falo, eu me comprometo com aquilo e executo isso, e mostro isso. E isso é percebido para a organização. Nada é mais importante do que, de fato, você trabalhar cada vez mais na coerência, né? E a coerência traz autenticidade. É isso que a coerência traz. Então, eu olho e falo assim, eu posso confiar no Gui, eu posso confiar na Ali, porque aquilo que ela está falando, de fato, eu vejo ela fazendo. E esse ambiente de confiança, essa autenticidade, é o que, de fato, gera credibilidade dentro das organizações, né? E esses aspectos de autenticidade, confiança, credibilidade são pilares de uma cultura que é absurdamente forte, né? Então, acho que de alguma maneira a gente tem que trabalhar cada vez mais com isso. Preciso dizer para vocês que a minha maior alegria quando eu chego numa organização existe uma governança de cultura. Porque para mim sempre no processo, para mim e para o time, no processo de criação de um PDL, de um programa de liderança, essa aliança ela é muito importante. Então a gente tem alguns exemplos. A gente viveu recentemente num projeto que tinha uma estrutura, esses embaixadores, eles eram os nossos aliados para validar os conteúdos, para escolher os exemplos, para que a gente pudesse apertar ali onde era o botão de onde estava doendo. Então, são aliados muito importantes. Uma outra coisa que eu vejo que a gente consegue fazer e faz bem, e quando a gente faz bem muda muito, é esse trabalho muito próximo do RH e da primeira pessoa, seja um CEO ou qualquer outro nome que as organizações estejam chamando. Porque aquilo que a gente falou da pessoa já querer, mas ela não saber fazer, se ela tem esse apoio mais próximo, seja porque a gente ajudou e empoderou o RH para que ele faça esse papel, ou seja porque a gente está no dia a dia por um determinado período, eu acho rico ter alguém de fora fazendo esse apoio, a gente consegue ajudar nas decisões estratégicas, deixar símbolos e marcas importantes que vão passar aquela mensagem. Tem uma das organizações que a gente acompanha que trabalhou muito na campanha de comunicação e eles trabalharam muito bem os símbolos. Eles têm os símbolos muito bem representados dentro das suas estruturas. E eu acho isso super válido, eu acho que é importante, mas não só. E aí o não só vem desse lugar de a gente pegar esse grupo e, em paralelo e em conjunto, reforçar as mensagens dos símbolos através também das decisões. E aí, nesse lugar, deixar claro, esta decisão foi tomada assim, porque ela foi tomada com base em determinadas coisas. E as pessoas percebem. E o contrário, elas percebem também. Elas estão lá observando e quem eu sou fala mais alto do que eu estou dizendo. Então, quando eu me lembro de um episódio que eu vivi como colaboradora, que a gente tinha todo um discurso voltado para bem-estar, e na ocasião eu estava na cadeira de responsável por bem-estar, e num determinado momento teve uma fala que não foi muito feliz, da primeira pessoa da liderança daquela organização, dizendo: eu quero que todo mundo venha para o escritório todos os dias, independente da situação. A gente estava num contexto ainda ali de pandemia, e o quanto aquilo soou, e foi engraçado porque várias pessoas me escreveram no paralelo e disseram assim: o que tu vai fazer com isso? Eu disse: olha, gente,
Ele é a primeira pessoa e eu sou só a pessoa que cuida de bem-estar, mas eu vou usar toda a minha rede de influência para mostrar o quanto isso não conversa. A primeira coisa que eu vou fazer é ir todos os dias, né? Já que ele tá mandando. Né? Vou começar por aí. Mas esse foi um processo legal, porque depois não era uma fala consciente, era desse lugar do já comprei, mas ainda não sei o que fazer. E rapidamente a gente conseguiu, através da primeira pessoa de pessoas, né, daquela organização, conversar e reposicionar essa fala. E até trazer num lugar da vulnerabilidade que era, gente, não me dei conta, não percebi que aqui eu não estava incluindo um grupo de pessoas que não é capaz de fazer isso por uma série de questões. Tô aqui me retratando, a gente vai posicionar isso de uma outra forma. E aí também trouxe o porquê que aquilo era importante, que não era ir para o escritório por ir pelo escritório. Aqui tem a Mari falou o seguinte, da cultura forte. E aqui estamos falando muito dos estágios da liderança. A gente define a cultura forte como aquela que sustenta a estratégia. Então, a cultura é forte porque não só nós temos uma comunidade que reconhece de forma uníssona, ou melhor, que percebe e pratica o senso comum de significado e propósito com as coisas, mas que tudo isso também, por outro lado, defende a estratégia. E esse conjunto, olhando para esse conjunto de informações, nós definimos aqui o que a gente entende que são 4 estágios diferentes de cultura. Porque uma cultura, ela precisa, primeiro, as pessoas precisam entender o que é, né, efetivamente, que nós queremos enquanto cultura. E aí, o que dá o artefato adequado para isso é o descritivo, o declaratório da identidade cultural, que responde aquelas 4 perguntas essenciais que eu falei agora há pouco. Então, eu tenho ali a minha identidade cultural. Essa identidade cultural está muito bem formulada se ela está exatamente indo ao encontro de quais são os desafios e interesses estratégicos. Então, esse é um ponto. E o outro aspecto é o aspecto de que o quanto essa identidade cultural, se ela está muito bem formulada de acordo com a estratégia, ela é vivenciada no comportamento das pessoas. Tem uma organização que sequer tem uma identidade cultural descrita e sequer tem a consciência de que a cultura ela vai fazer frente aos desafios estratégicos, né? Mas a cultura está se criando, a gente queira ou não. Nesse caso, de forma não intencional. Ela está se criando de forma acidental. Então, essa é o que a gente chama de cultura acidental. Esse é um estágio. Tem um outro estágio que, em certa medida, a gente já tem uma formulação de um design estratégico, está declarado, mas não necessariamente ele está bem escrito de acordo com o que é a necessidade estratégica, ou ele também pode não estar alinhado com nos níveis da principal liderança de influência, os principais líderes, as principais líderes. Então, isso não está escrito, é o que a gente chama de uma cultura desalinhada. Ela existe, mas não necessariamente ela está alinhada com o interesse estratégico ou na prática. Esse é um outro estágio. Cultura acidental, cultura desalinhada. Tem um outro estágio que é o seguinte, está muito bem formulado, super alinhado com o que as definições estratégicas e super alinhado no nível da alta liderança, mas também só está nesse lugar. É o que a gente chama de cultura teórica. Ela não desceu para a organização ainda. E tem o 4º estágio de maturidade que a gente entende o seguinte, ela está muito bem escrita, adequada ao que é até então os desafios estratégicos e uníssona por toda a organização. No entanto, já tem variáveis diferentes da estratégia que precisam ser mexidas, então ela precisa ser atualizada, é o que a gente chama de cultura desatualizada. Então, 4 estágios, cultura acidental, cultura desalinhada, teórica ou desatualizada. Mas a cultura nunca está pronta? Não. Essa é uma outra crença fundamental que a gente tem. E isso, inclusive, é a nossa principal proposta de valor. A nossa principal proposta de valor é instrumentalizar as organizações para que elas... Não é um projeto de cultura, é um processo de gestão permanente e regular da cultura a todo o tempo. Porque as variáveis estratégicas elas vão mudando na história. E a gente precisa ir sempre olhar para a evolução da nossa cultura a caminho da evolução da estratégia. Então, aqui eu queria só aproveitar para o seguinte, que aliás é uma parte importante do nosso trabalho, gente. Aproveitando quem está discutindo, é difícil a gente parar para discutir esse momento está sendo muito bom até para a gente poder até alinhar algumas coisas mesmo. Cheio de insights, te prepara. Cheio de insights. Prepara, Mari. É porque na realidade, essa realmente é a nossa grande tarefa, né? A nossa tarefa é identificar
quais são os estágios da liderança, né? Em que nível de consciência a liderança está em relação à cultura, versus quais são os estágios da cultura, para a partir daí a gente ajudar a construir uma solução junto com a organização a 4 mãos e ajudar a instrumentalizar a organização para que ela faça a gestão da sua própria cultura. Essa é a nossa missão. É simples, esse né? é o nosso trabalho. Tá fácil, né? E é divertido, mas é divertido. É divertido. Depende do dia. Preciso dizer, depende do dia. Te ouvindo, eu pensei muito nisso, assim, do quanto a cultura ela é realmente viva. Viva do ponto de vista de que ela está nas pessoas, mas do quanto ela precisa estar no mindset ágil, que vai mudar, daqui a pouquinho vai mudar. E acho que esse é um grande desafio, porque o ser humano, ainda que a gente esteja consciente do momento atual e que ele é acelerado e que ele muda e a gente não precisa discorrer sobre isso, o ser humano ele tem o seu tempo para lidar com essa curva da mudança. Então tem um desejo de, vai chegar lá no estado da arte, a gente vai parar aqui, que ele é irreal. E eu acho que é muito legal quando a gente traz essa proposta e traz isso para a consciência. Eu acho até que as pessoas respiram um pouco. Tá, então tá tudo bem. Claro que a gente não vai se conformar com a acidental, mas tá tudo bem que ela tá sempre nesse processo do movimento. Porque senão também eu vejo, e aí vou trazer aqui, vou me permitir citar um grupo de profissionais em específico, eu vejo a galera da engenharia muito agoniada que quer colocar nos moldes e nos padrões, assim tal qual todas as teorias que os apoiam, mas a verdade é que cultura está num outro lugar e ela não vai caber dentro de uma fórmula, dentro de um formato mais encaixotado, vamos dizer assim. A gente vai precisar lançar mão de outras teorias, de outras referências para compreender e para acompanhar. E aí viver a nossa curva de mudança para cada processo que acontece. Quando eu estava te ouvindo, Gui, eu estava pensando o quanto, às vezes, é um tabu para as organizações falar quando essas mudanças acontecem. Então, como a gente vai chamar? Porque se a gente disser que a gente está mudando, quer dizer que a outra não era boa? Ou, o que eu falo? E isso, às vezes, faz com que o processo não avance, inclusive, nesse lugar. Então, eu acho que esse é um outro ponto interessante da gente trazer consciência de que é natural que a evolução da cultura aconteça, mas, ao mesmo tempo, que a gente fale disso abertamente. Porque se a gente não fala, as pessoas ficam confusas. Eu queria destacar um ponto do que você trouxe, que é um outro pressuposto bem importante, que é o último que a gente vai falar hoje, do que a gente acredita, é que, inclusive para essa turma de engenheiros, não só os engenheiros, viu? Mas muita gente que tem, e que é natural no mundo executivo, trazer para um pragmatismo, né? Que é a métrica, medição. E nesse aspecto, embora estejamos falando de algo que é intangível e abstrato, existem métodos para você fazer uma conta, trazer para uma métrica, trazer para uma estrutura que lhe permite acompanhar uma evolução. Isso é bem relevante. Então, verificar o estado atual a partir de uma métrica, trazer para uma estrutura qualquer de pesquisa que mostre, olha, é assim hoje que nós estamos, isso vai trazer luz para a consciência de que estágio nós estamos, né, da nossa cultura, mas também vai nos trazer a base de referência de que aquilo que a gente está fazendo, dos planos que nós estamos percorrendo, se a gente está indo a caminho do que a gente precisa caminhar para chegar no ponto final. Eu acho que esse é o último pedaço que faltava de tudo que a gente conversou para falar sobre cultura. É interessante, ouvindo vocês, eu acho que uma coisa que me toca é o quanto os 6 pressupostos, eles estão interligados, né? O quanto que, de fato, eles se conectam, eles não são independentes em diversos momentos, pelo contrário. Acho que pegando o exemplo que você trouxe ali dos quadrantes da cultura, né? Toda vez que a gente pergunta, Gui, para os nossos clientes ali, aonde vocês acham que a cultura está, muitos deles falam, ela está um pouquinho ali, ela pega um pedaço daqui, ela pega um pedaço daqui, ou ela está destacada, ela tem... Então, e é esse pouco de tudo. E aqui entra o quanto que a gente tem como hábito olhar a cultura continuamente, né? O quanto que eu, enquanto líder, tenho ali o meu papel, já no meu estágio de autorresponsabilidade, de falar, opa, isso daqui de fato conecta com a estratégia e por isso eu preciso ter uma cultura forte. O quanto que, quanto mais eu olho profundamente, eu estou olhando de fato para os nossos valores, que é o grande elo de ligação, independente dos perfis diferentes de líderes e de pessoas que temos na organização, a cultura é o elo que é similar a todos, é aquilo que a gente profundamente compartilha entre nós.
nós. Então, de fato, é onde os nossos valores se encontram. Então, quando a gente olha para os 6 pressupostos, eles estão absolutamente ligados e interligados. Acho que a gente começa uma conversa falando de liderança e de cultura desassociados, eu acho que a gente termina aqui, esse é o meu grande insight aprendendo com vocês, do quanto que essa associação, esse compartilhamento, e o quanto a gente sai dessa conversa muito mais associados. Não sei como é que isso foi para vocês. Acho que esse insight que você trouxe fecha nosso encontro com chave de ouro. Aliás, ficou curto o tempo, né, gente? Poderíamos ter ficado aqui durante muito mais tempo, né? Com certeza, com certeza. Foi divertidíssimo e eu aprendi muito com vocês. Aliás, quero agradecer a generosidade de estar tão bem acompanhada aqui de mentes brilhantes, cultura, liderança, e agora eu me somando a esse time, então é um privilégio para mim. Obrigada. Para mim remete ao poder do coletivo, super feliz de estar aqui, de pensar, e é engraçado como quando a gente vai falando, a gente vai refletindo sobre várias outras coisas e vai vindo várias ideias, então super feliz de estar aqui, assim, espero que quem escute tenha essa mesma sensação que a gente está saindo aqui e também dizer que a gente está à disposição, né, Gui, para continuar essa conversa depois, não só entre nós, mas para quem quiser se juntar a nós nessa reflexão. Eu também sou super grato por essa oportunidade. Uma coisa incrível que todas as vezes que a gente senta, por mais que a gente vai falar dos mesmos assuntos que a gente trata, como ao juntar na observação do coletivo, a gente vai evoluindo, a gente sempre sai diferente. É assim que eu estou me sentindo, saindo diferente daqui. Espero que para vocês também tenham sido proveitoso e que vocês saiam diferente dessa escuta. E é isso aí. Encerramos aqui esse nosso podcast de hoje. Vem muito mais aí pela frente. Vocês estão sempre convidados e convidadas a participar. E não deixe de fazer os seus comentários sobre o que é que você achou, o que é que você percebeu desse nosso encontro. Valeu! Entre nós, pode.